A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos finalmente na aula mais esperada do momento, que é a aula número 3 do nosso evento Pérolas da Bíblia. Vocês estão ansiosos? Primeiro, muitas e muitas mensagens. Meu Deus, as pessoas não viam, né, tudo aquilo, e olha, é só uma porção, né, daquilo que eu trouxe para nós. Muitas pessoas, muitos comentários, eu vou deixar aqui para vocês verem. Ó, se você não assistiu aula 1, aula 2, o link tá ali na descrição, assista aula 1. Eu vou dar uma dica para você. Essa aula vai ficar ao ar por pouco tempo, a gente vai tirar essas aulas do ar. É um material exclusivo, então a gente não pode deixar lá aberto para todos participarem, tá? Por isso que vocês se inscreveram e estão aqui. Aula exclusiva, autêntica, a gente não vai deixar lá em aberto, não. E outro motivo, ó, olha quanto print aqui de pessoas que participaram. Meu Deus, o meu coração fica feliz. Vocês ficaram maravilhados com o que Deus fez, isso é muito bom, muito bom. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, tá? Agradeço a Deus por vocês estarem aqui. Eu sou a Luciana, tá? Vocês já me conheceram aí da aula 1, aula 2. Eu sou a Luciana e nessa aula a gente vai fazer o fechamento desse evento. Vocês nem imaginam o quanto eu estou feliz de conseguir passar tudo isso para vocês dentro desse tempo, né, desse período. Eu sei que o nosso tempo é valioso, o nosso tempo é muito valioso, precioso. Então eu tentei resumir ao máximo e trazer para vocês aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente viu na aula 1, na aula 2, e a gente vai também fazer um momento de tira dúvidas. Né? Fiquei com muitas dúvidas, eu nunca vi isso. A gente vai chegar lá. Até o final dessa aula você não terá mais nenhuma dúvida. E que método é esse? As pessoas perguntando. Gente, a gente vai falar hoje, tá? Aula 1, o que a gente viu? No dia 1, o que a gente viu? Quem assistiu sabe. A gente fez uma linha do tempo maravilhosíssima, né? A gente veio de Abraão e foi até os netos Esaú e Jacó. Falamos do nome hebraico de Abraão, de Sara, por que Deus mudou o nome deles, qual letra Deus colocou ali em hebraico. A gente falou também de Isaac, porque ele chama Isaac. A gente falou do nascimento do filho, né, deles. E a gente falou também sobre a parte cultural, sobre o que é aliança. Tudo isso na primeira aula. Segunda aula, no dia 2 desse evento maravilhoso, no dia 2, a gente aprendeu. Ali, a tempo. Deus nos guarda, gente. Tempo. A gente aprendeu também, na linha do tempo, sobre a vida. A gente seguiu a vida de Jacó e José e Isaac paralelamente. Meu Deus, maravilha de Deus. Vocês não imaginam o quanto aprendemos na aula 1, aula 2. Só que aqui a gente mudou os personagens, né? Trouxemos também o nome hebraico de Jacó e da sua esposa. E também falamos do contexto cultural da época, o que é porção dobrada. Maravilha, né? Eu sei que tudo isso que eu falei, a maioria grande, confessem, a grande maioria de vocês não tinha ouvido falar sobre isso. A grande maioria de vocês. E fala aqui pra mim, nunca ouvi sobre isso. Escreva aí, comente e faça parte dessa comunidade aí, que daqueles que nunca ouviram falar sobre isso, tá? Eu também fico feliz de ver o comentário de vocês. E o que a gente aprendeu na aula 1, aula 2, foi isso, né? E recomendo demais você assistir. Tire o seu tempo, aprenda.
E aí, aula 1, aula 2, a gente trouxe para o PDF. O PDF tem senha. Eu vou assistir a aula 1, 2, 3, eu vou ter o PDF? Tem. Mas tem uma senha, tá? Tem a palavra 1, tem a palavra 2 e tem a palavra 3. Já falei a palavra 1 na aula 1, falei a palavra 2 na aula 2 e a palavra 3 é teologia. A palavra 1 está na aula 1, a palavra 2 está na aula 2 e a palavra 3 é teologia. É a senha para você abrir o PDF com todo o conteúdo da aula. Tá aqui. No final, eu vou falar como acessa, tá? Tudo direitinho, vou mostrar para vocês como você fazer para abrir e acessar esse PDF. Mas guardem a senha e assistam, né? Guardem a senha aí da aula 1, aula 2 e aula 3 é teologia, a palavra de hoje. E a gente vai trazer hoje eu vou usar o meu caderno aqui. Eu falei para vocês na aula anterior que tem um método, tem um jeito, e esse método me rendeu já 2 livros, mais de 600 videoaulas e alguns cursos que eu já tenho e alguns alunos que já aprenderam. E eu, antes de vir falar um pouquinho sobre mim, eu quero que vocês ouçam alguns dos meus alunos. Meu nome é Marcela, eu sou pastora da Igreja Avivamento Bíblico desde 2012, aqui na cidade de Fazenda Rio Grande, a região metropolitana de Curitiba, e eu e meu esposo pastoreamos essa igreja, então, desde 2012. Temos 2 filhos, Azaf e Kemuel, são príncipes do Senhor, e eu conheci a Luciana quando eu vi alguns vídeos, algumas lives dela, e eu achei muito interessante a forma como ela trazia esse contexto de palavras em hebraico, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia realmente está falando naquele sentido, e na época ela estava com o curso, né, sobre o tabernáculo. E que foi onde eu falei assim, amor, quero investir nisso. E eu comecei, então, a fazer esse curso. Nossa turma com algumas eram apenas mulheres naquela turma, né, Luciana? E eu fiz esse curso e foi muito enriquecedor, foi uma bênção para mim. Eu sei o quanto isso agrega, o quanto isso realmente muda a nossa visão, é muito mais amplo do que aquilo que a gente conhece, né? Porque a Bíblia foi escrita no contexto do hebraico, para o povo que falava essa língua, na cultura deles, enfim. Então, para nós, o que nós recebemos aqui é ínfimo daquilo que realmente está no original, né? Naquilo que o original pode nos acrescentar. Então, Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou a Juliana, aluna da professora Luciana. E a minha forma de estudo antes, quando eu sempre li a Bíblia e eu sempre gostei de entender. Então, eu estudava sempre com um dicionário de português. Ó, eu usava esse dicionário. Uau! E se a gente for, se a gente for ver o dicionário, as palavras é cru, né? Porque nem sempre tem. Por exemplo, se você for ver coração no dicionário aqui, ele vai aparecer como um órgão do corpo humano. Então, se você for levar para o espiritual, você não vai ter muito conteúdo. Você foi pelo caminho certo, mas não com a ferramenta certa. Sim, eu ia pelo dicionário. Quando eu não entendia uma palavra, ou quando eu queria entender. Aí foi se passando os anos, aí eu já usei esse aqui. Qual que é Melhora esse? um pouquinho. Bíblico, dicionário bíblico. Então você passou do dicionário português para o dicionário bíblico, que é bom também. Sim, sim. Porque eu sempre gostei de entender a palavra. Eu sempre fui muito detalhista para entender o texto. Aí hoje em dia nós temos na Bíblia mesmo, né? Concordância. Qual que é a sua Bíblia que você tem a concordância? Essa daqui é uma Bíblia comum, Bíblia Sagrada com dicionário e concordância, da CPAD. Mas se nós formos estudar por esses que eu acabei de mostrar, nós não vamos chegar onde nós chegamos estudando o hebraico, que é a raiz, né? Quando a gente tem um tênis, por exemplo, um tênis de marca original e um paralelo, né? Então, o original sempre vai ser o melhor, né? O original, que é de origem, o que é de matéria-prima boa,
que é único, o que passa daquilo do original. Oi, sumiu aqui. Então, partindo do. Aí nós vemos o quão é imprescindível o original, da raiz, do hebraico. Uau. Você E falou do tênis, o original é aquele que preza pela marca que criou, né? Ele preza pela sim, qualidade, ele preza. Um iPhone vai ser sempre o iPhone, né? Uma Nike vai ser sempre a Nike, porque eles prezam pelo produto deles, né? E assim Deus, né? E assim sim. Deus. Uau. Muito bem. Esses são alguns dos nossos alunos. E nessa jornada, então, ó, eu tenho esse material aqui para vocês, que é um material que tem abençoado outras pessoas também, tá? Um material abençoadíssimo. Ó, eu vou apagar aqui essa aula 3. A gente vai falar sobre mitos e verdades. Mitos e verdades. Dia 3, mitos e verdades. O que é mito? É algo que é irreal. E o que é verdade? Algo que é puramente verdadeiro. Mito número 1. Eu preciso investir muito, tá? Muito dinheiro, muitos livros, gramáticas. Quem aí não tem lá 7 Bíblias? Tem alunos meus aí que tem 7 Bíblias, que tinham essas Bíblias, né? Antes de conhecer o meu método. Você então deve estar com essa pergunta: é mito ou é verdade? Eu preciso investir muito para aprender aquilo que você ensinou aqui. É um mito, tá? É um mito. Porque esse conhecimento, você sabendo chegar nesse conhecimento de forma certa, assertiva, na verdade, você não precisa ter muito investimento de financeiro não, tá? Apesar de que eu, né, quando estava estudando, eu não conhecia tudo isso da maneira que eu estou apresentando para vocês. Eu montei esse quebra-cabeça, eu fui achando as peças separadamente. Então, quando eu estudei hebraico, não me dava também as respostas. Quando eu estudei teologia, não me dava as respostas. Dentro do contexto, eu fui encontrando algumas respostas, mas precisava se encaixar com as outras peças. Mas eu já trouxe isso para você prontinho, tá? Estudar hebraico. Pergunta: mito ou verdade? Estudar hebraico me fará desviar? Estudar hebraico vai me fazer deixar de ser pentecostal? Ai, ai, ai. Tem gente que não estuda porque tem medo de deixar o Espírito Santo, porque aprenderam que a letra mata. Irmão amado, abençoado de Jeová. Deixa eu mudar até meu caderno de lugar aqui, ó. A letra mata. Irmão amado. O contexto ali é outro, ele estava falando de outras coisas. A Bíblia manda nos preparar. Antes crescei na graça e no conhecimento. Então, estudar hebraico nos fará desviar? É um mito, tá? É um mito. Ela vai acrescentar. Eu tenho um exemplo bom para isso, que é o bacon no feijão. É o bacon no feijão. A Bíblia é o feijão. Quando você estuda o tripé, teologia, hebraico e contexto, você acrescenta o bacon. Vai dar sabor ao alimento, mas o alimento, as vitaminas, vem tudo do feijão. Terceira, mito ou verdade? Estudar os originais bíblicos só vale para o Antigo Testamento? Mito, não é verdade. Porque com os originais bíblicos você chega também no grego, que foi escrito o Antigo Testamento em grego koiné. O Antigo Testamento, perdão. Foi escrito o Novo Testamento em grego koiné. É um grego comum que não é mais
falado, mas é uma língua incrível, incrível, assim como o hebraico e o aramaico também. Deus teve a escolha certa no período certo da história para trazer esses textos para nós. Então, só vale para o Antigo Testamento? Não. Ela vai fazer você ler textos, né? Ler textos em grego, hebraico e da maneira qualquer texto que você quiser. A pergunta número 3, né? Eu preciso de muito tempo para acessar isso tudo? Não. Você precisa de dedicação, assim como qualquer coisa que você quer aprender na vida. Outra pergunta. Ah, irmã Luciana, nesse tripé aí... Ô, gente, a pergunta do tempo é mito também, tá? Dedicação. Olha quanto tempo a gente perde nas redes sociais aí. Ó, preciso de teologia? Mito ou verdade? É mito também, tá? Tem muitas pessoas que estudam a Bíblia, autodidatas, que a gente chama essas pessoas, estudam a Bíblia e têm muito conhecimento da Bíblia, daquilo que lê. A teologia em si. Falta contexto, falta hebraico, tá? Não tenho chamado. Posso estudar? Mito ou verdade? É mito. Não é você, né, que escolhe, é Deus que te escolhe. Você se prepara que Deus vai te levar onde você onde você está se preparando para chegar. E aí tem uma frase que eu gosto muito que é: não somos nós que escolhemos o hebraico, é o hebraico que nos escolhe, tá? E tem uma oração que eu gosto muito de fazer. Me prepara, Deus, para o seu tempo oportuno. Me prepara, Senhor, para o seu tempo. Quando Deus quer nos usar, vai ser com Ele, da maneira dele. Outra pergunta. Vou virar judeu? Preciso virar judeu para estudar os originais? Mito ou verdade? É mito, gente. Não preciso usar kippah, não preciso usar tzitzit, não preciso usar nada disso, tá? Você vai chegar às raízes hebraicas, ao contexto e cultura judaica através do estudo. Tem um método, tem um jeito para isso. Outra pergunta. Posso aplicar o estudo nas minhas pregações que eu já tenho pronta? Irmã Luciana, eu tenho um monte de pregação prontinha. Como que eu vou estudar com você? Eu vou ter que trocar tudo? Não. Você já tem o feijão, falta o bacon. Mito, tá? Preciso trocar minhas mensagens? Não. Isso é um mito. Você usa as suas mensagens, você vai acrescentar as suas mensagens. Você vai aplicar isso nas suas mensagens. Vai acrescentar, vai valorizar o seu texto, vai agregar valor àquilo que você já tem. Se você não tem, você já parte do princípio que vai criar do zero e vai criar da maneira certa. Outra pergunta. Posso pregar? Posso pregar sem aprender os originais? Só com teologia e contexto judaico? Eu não quero o hebraico, não. Quero hebraico, é complicado. Posso usar só cultura e contexto, gostei, e deixar o hebraico de fora? É mito ou verdade? Pode. É verdade, tá? Você pode. Mas o hebraico e o grego vão te levar mais longe. Mas você pode caminhar. Mas eu recomendo que você use todo o tripé, tá? Sou estudante, pergunta, né? Sou estudante, seminarista, sou escritor, sou compositor para Deus, e aí? Não sou um pregador. Eu tenho todas as outras funções na igreja, mas não sou um pregador. Isso se aplica a mim? Isso é um problema? Não é um problema, tá? Não é um problema. Um exemplo que eu vou dar para vocês é que no início eu não fazia aulas, nada. Eu tenho aqui os materiais que Deus foi me dando, escritos, escritora. Deus pode te dar canções. Quantas canções nós temos aí? Exu, não vou cantar não, gente. Mas não sei cantar. Sim, você pode estudar, tá? Estude, se prepare, faça seus livros, suas canções e coloque essas pérolas da Bíblia em tudo aquilo que você fizer para Deus. Próxima pergunta. Não vejo a necessidade desse estudo.
Ai, ai, ai. Porque eu sinto que não é o meu chamado. É mito ou verdade? É mito. Todo e qualquer conhecimento que a gente acrescente na nossa vida, nós levaremos para a vida. Todo e qualquer conhecimento. A Bíblia diz que Moisés foi mestre em toda a ciência do Egito. Está aqui o texto. Mestre. Tá? Ele conduziu o povo no deserto, mas ele era mestre. Ele governou o povo, mestre. Deus usou ele, mestre, tá? Eu consigo fazer sozinha. É um mito ou sozinho? Eu consigo fazer isso tudo sozinho. Não preciso de curso. Mito ou verdade? É verdade. Você pode conseguir sozinho. É. Você vai demorar mais tempo, tá? Vai ir numa outra velocidade, com certeza. Porque aqui eu vou te mostrar de forma prática, de forma rápida, coisa que eu estou estudando desde 2007 até agora, já é uma jornada, né? Eu não vou te dar um bolo pronto, tá? Quase 20 anos aí de estudo, eu vou te dar uma ferramenta. Mas pode ir sozinho? Você pode. Vai demorar mais. Então foram essas perguntas que surgiram, tá? Estudar hebraico, algumas pessoas falam também, estudar as línguas originais não é tão simples como parece. Mito ou verdade? Eu vou dizer que está entre mito e verdade, porque sim, estudar o hebraico, o grego, com a gramática é dificílimo. Mas se a gente só encontrar aquilo que a gente procura, as raízes, as pérolas do hebraico, e aplicar isso no texto, aí é fácil, tá? É fácil. E é por isso que a gente tem um método. E então a gente vai resumir essa aula 3 nessas perguntas, nessas respostas. Eu vou deixar vocês com o tempo de assistir a aula 1, a aula 2, para vocês entenderem que método é esse. Foi aquilo que eu apliquei para vocês, todo o tripé. Assistam e percebam claramente esse tripé sendo aplicado lá. E eu vou te contar, sabe, o que é esses dois métodos que eu falei para vocês na aula 2 desse tripé. Tá? O que eu tenho para oferecer para vocês aqui? Eu fiz um gancho, chamei você para cá, te mostrei que é possível, te mostrei que outras pessoas fizeram e eu vou falar de novo desse tripé, tá? O que é esse tripé? A gente usou aqui várias vezes. Tripé tem 3 perninhas, né? 3 perninhas. E aqui tem teologia, aqui tem contexto e cultura. E aqui tem os originais, tanto hebraico como grego. Esse é o tripé. Aqui nós temos uma plataforma de estudo chamado Examine. E aqui nós temos o meu carro-chefe do meu ministério, que é o Mais Hebraico 2.0. Duas coisas, né? Duas coisas diferentes. Se você quiser só ficar aqui, tudo bem, você acha que não deve vir para cá, mas eu recomendo você estudar de forma completa, tá? E a gente vai falar sobre isso em mais à frente, tá? O Mais Hebraico 2.0, ele ensina você a ler, escrever, aquelas letras que eu escrevi, traduzir e transliterar todo e qualquer texto do Antigo Testamento. Não só o nome, mas todo o texto. A Examine é uma plataforma. Aqui você paga um valor, tá? E você tem acesso a somente esse conteúdo de ler, escrever, traduzir, transliterar todo o texto, pesquisar, achar as raízes.
Aqui você tem a plataforma Examine. A gente vai falar de cultura e contexto judaico. Toda semana são acrescentados aulas ali no Examine. Toda semana no Examine, porque Examine você paga mensalmente. Você tem acesso, ela vai sendo acrescentada ao longo do tempo. O Mais Hebraico, você aprendeu o hebraico, você finalizou ali, pronto, não precisa voltar lá. Você já sabe, você vai caminhar comigo desse outro lado aqui. O primeiro passo para aprender hebraico é aqui, mas se você quiser caminhar junto, ok. Se você quiser começar aqui ou ali, depende de você, tá? E é isso, tá? Deus já me deu, né, esse meio de fazer. Eu não vou guardar isso para mim. Deus já colocou no meu coração que desistir não é uma opção. Ele arde no meu coração quando eu faço isso. E eu quero preparar pessoas para atuar nesse campo aqui com excelência. Não é sobre mim, é sobre o meu chamado. E não é sobre você, é sobre o seu chamado. E eu vejo você numa aula bônus que a gente vai postar amanhã, tá bom? E lá na aula bônus a gente vai explicar tudo isso aqui detalhado. Tudo isso aqui detalhado. E a gente vai mostrar para você como se inscrever também. Vejo você na aula bônus de amanhã, mesmo horário. Amanhã, aula bônus, e a gente vai passar cada um desses passos aqui, a gente vai mostrar para você como fazer. Vejo você lá e que Deus te abençoe rica e abundantemente.